Grande Eduardo, cara. Parabéns, cara. Aqui, eu tô com câmera nova. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Pô, tu é guerreiro, cara. Tu expõe suas ideias, cara. Isso é importante para caramba pro engenheiro florestal. Eu tenho certeza que você vai ser um dos feras, cara. E você vai perceber isso. Espero que faça isso humildemente, com garra, mas humildemente. Humildemente não no sentido hipócrita, humildemente no sentido de estar sempre aberto a ouvir, né? Ouvir, a discordar e ouvir. Bom, o que você falou é quase um lugar comum, cara. Eu tô querendo te provocar de verdade. É quase um lugar comum, cara. Todo mundo fala isso, cara. Mas a gente tem que pensar na história, na natureza e no que já foi desenvolvido pela engenharia florestal no Brasil e no mundo, porque também o que foi desenvolvido no Brasil e foi muito no que se refere a todas, mas eu estou falando especificamente a manejo de florestas naturais, né? O que foi desenvolvido no Brasil veio resgatando tudo que foi desenvolvido inicialmente na Europa, né, que é no, no clima temperado, né, e depois para a Malásia, não é, com dipterocarpáceas, e depois aqui, e depois na Holanda, né, no sistema Celos, depois aqui chegando no Brasil até chegar ao sistema civicultural brasileiro, que eu chamo de sistema civicultural brasileiro para a Amazônia, que juntou um monte de trabalhos. Permínio Pascoal, que provou, né, no trabalho dele, que ele tinha trabalhado na França, né, na floresta tropical africana, né, francesa, e aí veio para cá, trouxe a experiência dele e comprovou em 1978 no trabalho dele, trabalho da Sudan, a viabilidade da exploração mecanizada em terra firme na Amazônia. Todo mundo dizia que era inviável, porque tinha que construir estrada, por causa do arrasto, por causa da quantidade de máquina e tal. Todo mundo, 90%, eu me lembro que teve uma época que eu estudei isso, 90% da madeira saída da Amazônia, isso você vai escutar também escrito por Clara Pandolfo, que foi a coordenadora e idealizadora do PRODEPEF, que fez os primeiros grandes trabalhos na Amazônia com o inspirado no conhecimento do radar para a Amazônia. Até então quase nada se conhecia, se achava que era uma planície verde, aquelas coisas lá. E aí não, o radar mostrou a diversidade de solo, de ambiente, de tudo. Hoje, se você entrar no, olhar lá o Manual da Vegetação Brasileira, do IBGE, não é? Você vai ver a quantidade de ambientes, né? De diversidades, né? De fitofisionomias, não é? Incluindo solos, inclusive ordem de solos, a Amazônia completamente, né? Não pode, eu sempre falo, quando um cara fala assim, a Amazônia, aí tu já tem que desconfiar. Tu tem que perguntar, mas qual Amazônia tu tá falando? Qual ambiente que você está falando? Terra firme tem terra firme, tem não, floresta densa tem umas cinco. Já no macro você percebe, tem umas cinco diferenças, né? E floresta aberta também tem umas quatro, mais não, tem umas cinco também, quatro. Fora as faces, né, que chama, que o BGE fala, né, trata de faces, que são o que você percebe no mato mesmo. Quando você está no mato, você percebe onde é que você está. E olha só, essa questão, ela não tem só a ver com o ambiente.
com o que a gente conhece de manejo florestal, o que a gente conhece das relações intraespecíficas, do que a gente, da dinâmica, sabe, dos ciclos biogeoquímicos, de tudo que está envolvido, como você falou. Essa questão não pode ser tratada diferentemente da realidade, que é onde eu vou tentar puxar por você e resgatando o conhecimento. Conhecimento, qualquer um tem opinião sobre ambientalismo. Até essa menina aí, essa adolescente que está falando, virou o maior sucesso. Ela devia estar na escola estudando, cara. Bom, mas todo mundo tem opinião. Todo mundo. A sua avó, a sua tia, todo mundo tem opinião. Ah, tem que proteger a natureza, cuidado com os bichinhos e tal, né? E, sim, todo mundo pode. Mas o engenheiro florestal, não. O engenheiro florestal, ele tem que estar baseado, justamente, em conhecimento, engenharia e história política. História política, porque você não tem como desvencilhar isso, a sua opinião. Por exemplo, é, todo, quase todo mundo é contra matar bichinho. Como? Contra matar qualquer bicho. Ah, proteja lá os animais, o animal também pensa, o animal também é gente. Aí daí, não pode matar. Feito. Isso é uma opinião, é uma posição. Essa posição ela é cravada na lei de proteção de fauna do país. Mas o que acontece paralelamente a isso? O Brasil, segundo a RENCTAS, a Rede Nacional contra o Tráfico de Animal Silvestre, tráfico de animal silvestre, fala que o Brasil é responsável por 10% do tráfico de animais silvestres do mundo. Fala, inclusive, tem uma estimativa de US$ 1 bilhão por ano. A estimativa são 5 mil peles de gato, só de pele de gato, exportadas pelo Brasil todo ano. Eu tenho um livro aqui, ó, Política de Fauna Silvestre da Amazônia, ó, tá vendo? A política de fauna silvestre, uma política, ela tem que ter aqueles 4 elementos, né, ou 4 instrumentos, né? Um instrumento técnico que tem que ser o quê? A base técnica mesmo, conhecimento. Como é que eu vou fazer uma política se eu não tiver conhecimento? Um instrumento técnico. Sem instrumento técnico, sem base técnica, sem engenharia, sem conhecimento, você não tem, sem conhecimento técnico, sem conhecimento, você não tem como engenheirar o conhecimento, né? E promover qualquer política. O segundo instrumento da política seria o instrumento administrativo. E esse instrumento administrativo, eu estou falando de uma política de Estado, tá certo? Ele teria que definir quem, no guiso de qual gato vai pendurar, em qual pescoço vai pendurar o guito. O guiso. Quem que vai ser responsável pelo quê? Qual instituições no nível estadual, federal, municipal, quem vai ser responsável pela condução da política? O instrumento da política, o instrumento administrativo, envolve equipamento, equipe, claro, software, hardware, meios de transporte aéreo, marítimo, terrestre, envolve todo um aparato nas 3 esferas, né, do Estado para a condução da política baseada lá no instrumento técnico, no instrumento científico. O terceiro, depois do base técnica, instrumento administrativo, o quê? Quem vai fazer o quê? Aí tem um instrumento econômico, porque sem instrumento econômico, sem dinheiro, como que vai botar gasolina na Toyota, no caminhão, no barco, no helicóptero? Sem instrumento econômico, não existe política também.
E isso tem que sair de algum lugar. Isso sai de imposto. Não adianta rodar na casa da moeda lá para produzir, porque aí a inflação roda, não rola. Isso tem que sair de arrecadação e tem que ser, então, uma opção do Estado, né? Do Estado, do governo, né? Uma política de Estado, sim, mas é definida por algum governo, né? E depois passa a ser uma política de Estado. E a definição dessa política tem a ver com abrir mão, como os recursos são limitados do orçamento, tem que abrir mão de uma parte e passar para outra, para conduzir a política. Nós sabemos conduzir a política. Nós fizemos isso com o FISET, que transformou o Brasil de importador de pasta de papel e celulose para exportador, um dos maiores exportadores do país. Foi uma política muito bem concebida na década de 70, final de 60, começo de 70, até depois, até meado, não, começo de 70, se não estou enganado, começo de 70 até começo de 80. Foram 10 anos de incentivo fiscal. Cara, é dinheiro. Era 95% a fundo perdido. Queremos ou não queremos produzir floresta? Queremos. Qual é a tradição que nós temos? Nenhuma. Qual o conhecimento que a gente tem? Nada. Vamos ter que importar. É sempre assim. Ainda mais no mundo globalizado, é muito mais fácil isso acontecer. Antes não era bem assim. Não tinha internet, não tinha computador de uso pessoal. Imagina, cara, como é que foi. E foi conduzida uma política com o que existia de infra, né, de infraestrutura na época. Além desses três instrumentos que eu falei, então, instrumento técnico, instrumento administrativo e instrumento econômico, precisa de um instrumento legal. Por quê? Ao contrário do indivíduo, da pessoa, um indivíduo, um ser vivente, ele pode fazer qualquer coisa desde que não seja proibida. Uma instituição pública é o contrário. Ela não pode fazer absolutamente nada a não ser que esteja previsto. E essa previsão legal não é só na função da instituição específica, como também em cada cargo da instituição. Às vezes você vê reivindicação, o cara chega lá no diretor da Flora, manifestação, quer que faça isso, quer que faça assim, e o cara não pode. Não está dentro da atribuição dele. Ele não pode fazer isso. Como ser público, ele só pode fazer a uma instituição ou indivíduo aquilo que está previsto em lei para ele fazer. Tá certo? E daí? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa política de fauna, ela é completamente capenga. Ela vai ajudar a gente mais na frente na questão florestal. Tem um pouquinho só de paciência. Ela é completamente capenga, porque ela fecha os olhos. Então tá, eu também, puxa vida, eu também tenho pena de uma onça recebendo um teco, uma onça, um animal bonito, recebendo um teco, ou um papagaio posto numa gaiola. Puxa, que pena. Bom, pessoalmente eu não tenho pena nenhuma, porque eu vejo de outra forma. Tá certo? Mas a maioria pensa assim, a maioria ambientalista pensa assim, não, proibido tudo. E é o que a lei de proteção da fauna faz, proibido tudo, ou quase tudo. Só para não dizer que não proíbe tudo, tem lá mas é só para dizer que não tem mesmo, porque na prática não tem política de uso sustentável da fauna. E aí o que acontece? Com essa proibição total, ou seja, um instrumento legal que algum indivíduo ou um grupo de indivíduos escreveu em 1965, se não me falha a memória, que é a Lei de Proteção da Fauna, 65 ou 66, proíbe completamente, ou quase completamente tudo.
E o que adianta? O que adianta? A gente continua exportando, a gente continua 10%, segundo a RENC, mas também não tem estatística. É uma ONG, né? Uma ONG respeitável. Mas não tem estatística, não tem estatística. É ilegal. Como é que vai ter estatística? Tem só estimativa, que é uma pena também. E aí, parou? Pela proibição, parou? Não. Não parou, não para. Enquanto houver demanda de droga, de seja lá do que for, vai ter exploração. Quanto mais a proibição, acontecem duas coisas. Primeiro, fica mais caro para quem quer comprar, porque é mais risco. Mais caro lá na ponta, porque na base não, na base do capial, muitas vezes, na maioria das vezes, o capial eu já ouvi falar que é proibido, mas ele nem nunca, muitas vezes, nem nunca teve contato com algum ente federal, estadual, algum fiscalizador. Já ouviu falar e tal, mas nunca, muitas vezes acontece isso no interior. Né? Ele não vende pro exportador, ele não faz isso, ele faz isso pro regatão, tem toda uma linha de uma cadeia, né, uma pirâmide, né, de coleta, transporte e exportação. Lá, a arara azul pode custar US$ 10.000, mas para quem pega aqui uma maritaca, qualquer bicho desse, é uma mixaria. Isso eu estou falando da exportação. E eu te falo, não tem nenhuma cidade que você me coloca, uma capital com certeza que não, mas na cidade, me bota no interior aí, que eu não vou ter dificuldade de comprar uma carne de caça. Ou seja, não é só o que exporta. Se o que exporta 5 mil pés de gato, US$ 1 bilhão por ano, não é? E o que é consumido? Quem Quem na várzea da Amazônia, aí eu estou falando na região toda, porque eu estou falando mesmo, não consome bicho de casco? Quem não consome? Todo mundo. Todo mundo. E não só, estou falando da várzea, da beira d'água, não. Na terra firme também, quando chove aparece o jabuti, que fala até que é a geladeira do caboclo. O cara já pega, já amarra, já pendura, na volta ele leva pro corpo, bota um cercado e aí pronto. O jabuti tem super resistência. Quando o bicho pega, a caça não vai bem, já tá o jabuti pronto para ser posto de cabeça para baixo na brasa da fogueira para assar. Vivo. Ninguém tem esse cuidado, não. Esse cara da natureza, esse cara bucólico, essas coisas, do índio ecológico para danar. Conversa fiada, conversa absolutamente fiada, conversa fiada, faz parte de uma aula assim, cara, de uma coisa assim que atrapalha muito mais do que ajuda, mas muito mais mesmo, não é? E aí, então, aí você tem duas alternativas: ou fechar o olho e continuar proibindo, para se sentir bem. Não, eu fiz a minha parte, proibi tudo. Ou encarar. E para encarar, você tem que ter conhecimento, você tem que ter dinheiro, você tem que ter infra, né? E aí, cara, não é fácil para tentar refazer a discussão de uma política de fauna adequada. E o que seria isso? Seria, primeira classificação, naquilo que a gente sabe. Tem grupos que a gente domina. Tem grupos que a gente domina. Porco, rato. Rato que eu tô falando é capivara. Quem tem dúvida, vai lá e olha lá o lago do Ibê, do Iá. Antigamente era do Ibê, agora chama do Iá. Vai lá ver as capivaras lá. Tem bicho que é completa, cutia, é completamente fácil de manejar. Estou falando de rato e porco, mas se você for para queixada, se você for subir, né, psitacídeo, cara, tem papagaio, maritaca é praga, maritaca em Rondônia, por exemplo, é praga, ninguém queria que matasse tudo, porque ataca mesmo. E aí, em vez do cara ficar roçando, queimando, desmatando,
para tentar sobreviver com uma agricultura que ele não conhece, que não dá, e hoje em dia já se sabe que é completamente inviável no nível do pequeno produtor. Tudo agora é globalizado, não. É em larga escala. É em larga escala. Um criador de frango, um criador de ave em geral, né? Qualquer coisa que o cara faça, um plantador de. O que ele recebe é, 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 por indivíduo é muito pouco. Então, só em larga escala é viável. E a competição é absurda, não só interna quanto externa. Daí o mercado globalizado. E ainda bem que tem esse mercado globalizado, que nos dá acesso a ter coisas que a gente ainda estaria de pinico aqui se não tivesse acesso ao mercado globalizado. Estaria usando pinico, provavelmente. Então, conhecimento, transmissão de conhecimento, estruturação de uma política, e aí, olha só, eu não sei o número, porque me falaram e eu não consegui conferir, isso é uma pena, eu já tentei, mas já vou, todo mundo sabe, eu fui colega de um aluno no mestrado eu fui colega de um americano, o cara era formado na Flórida, e o cara falou, pô, não, cara, o que tem o que a caça, o que o esporte de caça financia de conservação da natureza nos Estados Unidos, em áreas de caça, é absurdo. É absurdo. Tudo financiado para a caça. Então, manejar. Imagina, uma onça que você já está monitorando. Hoje em dia, então, tem transponder, você tem várias formas. Ela passa no brete, não, o brete é mais para porco, né? Queixado, catitu, passa no brete, já sabe o peso, quem é o indivíduo, passou ali, já sabe quem que vai abater, quem não vai. Ninguém tem alta técnica para matar, para abater, sem causar estresse. Ninguém usa umas flechas, uns arcos, né, cheio de roldana, com fibrocarbono, ponta de tungstênio, um abate, aquele que é para ser abatido é abatido, os outros continuam comendo. Você pode dar mais capacidade de suporte ao meio, cevando, né, que chama, né, que é botando coxo, dando mais comida para aumentar, manejando aquela população que foi alvo do seu, do seu interesse, para poder ter mais suporte, não é? E aí você obter, exportar, ganhar muita grana e aí manter a área. Imagina quanto é que custa um peteleco numa onça que você já monitorou e sabe que ela já está no final da vida, que ela não vai mais reproduzir, que ela agora vai senescer, né? E aí ela vai apodrecer. Não, cara, não, deixa ela sofrer, não. Isso aí é uma conversa, né? Não importa. É dar um teco na cabeça dela. Agora você não. Tem caçador que quer isso, cara. É o esporte do cara. Não é o meu, mas é o esporte do cara. E ele paga muita grana. Que bom que ele paga muita grana. Ele fica no hotel de selva, ele tira foto. Tem aqueles que vão tirar foto, aqueles que vão dar o teco. Ah, vai dar o teco. Não, mas eu quero. Opa, é outro preço. Ah, mas eu quero levar a cabeça. Opa, é outro preço. Oh, alguém aqui empalha? Empalha. Uma vez um especialista do INPA, em herpetologia, não. Herpetologia, não, era herpetologia mesmo. Era herpetologia sim, desculpe. Herpetologia, um super especialista, Jorge Rebelo. Ele falou que se o Brasil resolvesse aproveitar a população, o Pantanal, por exemplo, tem uma população enorme de jacaré. E durante muito tempo se caçaram os coreiros, né? Até praticamente extinguir o comércio ilegal de couro de jacaré no Pantanal. Tem uma população enorme que poderia ser manejada e é um couro de excelente qualidade, cara, para sapato. Muito melhor do que o de boi. Mas aí ele estava falando, Jorge Rebelo, que, pô, se o Brasil resolvesse fazer isso, ia ter que importar, porque perdeu, desmontou. Não tem mais a tecnologia de curtume, de um monte de tipo de couros, né? Animais. Você consegue imaginar
A criação intensiva. Bota um monte de jacaré ali entulhado, divide, avestruz, divide ali, aí bota ração, bota confinado ali, aí depois tem, veja o que dá suinocultura em Santa Catarina. Tem microbacia condenado, o cara não arruma nem água para poder dar de beber aos poucos que ele está alimentando e com os dejetos todos concentrados condenam a microbacia. E por que não é extensiva? Aí tem uma certa contradição, não é? Por exemplo, também, pô, pescar eu posso, matar, pescar eu posso, pescar com zagaia, com seja lá o que for. Ah, não, mas se estiver fora d'água, e o jacaré, que uma hora está dentro d'água e outra hora que está fora? É um monte de contradição fora da ciência. Fora da ciência. O que aí é o que eu estou falando. A história mostra é que quando a política organiza a demanda da sociedade, não é? Dá certo. Aí, dá certo. Tá beleza? Esse livro aqui, por exemplo, que eu estou falando, porque eu acho ele icônico, ele juntou uma galera, e olha só, foi numa época que já não existia mais possibilidade de você pegar um especialista e botar ele uma semana discutindo. Qualquer coisa que seja. O cara chega de manhã, dá a palestra dele, já tem outra coisa para fazer, à tarde, no máximo ele fica um dia, ou, muitas vezes só dá a palestra dele, sarta fora. É difícil concentrar, as pessoas são demandadas, não é? A agenda é cada vez mais. Mas então, esse livro, essa questão era tão importante que numa época relativamente recente, juntou especialistas dos quatro instrumentos. Dos quatro instrumentos, cara, para montar uma proposta de política a nível municipal, estadual e federal. No instrumento administrativo, instrumento econômico, instrumento técnico, o que se sabe? O que a gente já conhece? Quais que a gente pode já? Por exemplo, você não pode, teoricamente, legalmente, você não pode pegar um escorpião e botar ele como um peso de papel naquela resina. E tem escorpião, cara, tem cada escorpião. Tem escorpião que é por ali, é praga. Mas tem uns escorpiões que são, puxa, cara, ele é grande, é bonito. E aí imagina um peso de papel. Quanto que um cara não pagaria por aquilo? Sabe como? Um escorpião que vai morrer. Sabe como? Mas quanto é que tem de escorpião? Pô, escorpião se reproduz. Mas qual? Qual bicho você conhece? Qual se conhece, vamos dizer assim, né? Eu conheci uns 5 herpetólogos. Não. Herpetólogo envolve um monte de gente. Doutor e mestre em perereca e rã e sapo. 5 no IMPA eu conheci. 5 especialistas. Então tem bicho que a gente conhece muito. Tem bicho que a gente não conhece nada. Tem um gradiente aí. Por onde começa? Aí vem a base técnica. Pelo começo. Quais que a gente pode explorar? Como a gente explora? Maritaca, por exemplo, não precisa perguntar para nenhum. Para nenhum como é que é o nome do especialista em ave, hein? Ornitólogo. Não precisa perguntar para nenhum ornitólogo. Eu sei manejar maritaca, eu não tenho a menor dúvida. Eu pego um pouquinho daquele montão lá, tá valendo. Eu tô brincando. Mas é isso, cara. O que o cara faz? O cara derruba a árvore do papagaio, cai 2. Às vezes tem 2 no ninho, em geral, né? Dependendo do papagaio. Às vezes morre os 2, às vezes morre só um. Aí o cara amontoa aquilo tudo, destruiu o ninho, amontoa aquilo tudo, soca, droga, para poder transportar malocado, morre. Segundo a própria Ranks, 80% a 90% morre no transporte ou na captura. Imagina, se o que sobrou lá dá 1 bilhão só do que é exportado, fora o que é consumido. E aí a gente tampa o olho para não ver. Esse livro aqui, que ele foi fruto, que foi uma proposta para discussão da sociedade, ele não foi autorizado a ser lançado. Não foi autorizado a ser lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, pelos defensores da natureza, para discutir a questão com a sociedade. A Europa maneja carne de caça. Os países do primeiro mundo manejam caça.
não só na Europa, Estados Unidos, Canadá manejam caça, exploram, tem cota, tem manejo, tem cota, tem quantidade, dependendo da espécie, tem quantidade de indivíduo. O caboclo lá no meio, ribeirinho lá dos alligator ali, no sudeste ali dos Estados Unidos, né? Ele tem uma quantidade de etiquetas que ele pode usar para caçar o crocodilo, né, o alligator, né, e exportar e vender, quer dizer, não é? Vive daquilo. Para que ele vai querer destruir? E essa é uma outra crueldade dessa política de não tô nem aí, cumprir meu papel e tá proibido. É que o que não tem valor some, desaparece. Não adianta se lamentar pela o desmatamento, o desmatamento, inclusive da Mata Atlântica, anual. Não adianta. Se não tiver uma política adequada, não adianta proibir. Não adianta. Não adianta. E quando a lei começar a incomodar muito, como o Código Florestal já estava incomodando demais, usar o argumento que era, no meu ver, falacioso, completamente falacioso, para refazê-lo. Não, revogaram o código. Nós não temos mais Código Florestal. Não existe Código Florestal no país hoje. A 1265 revogou o novo código, que era de 66, e o primeiro era lá da Era Vargas, de 34, da Era Vargas, em 1934, o primeiro Código Florestal brasileiro. O novo código foi de 65. A lei 1265 revogou o novo código. O pessoal vê, porque o novo código... Que novo código, cara? E você vê gente boa falando essas coisas. Não pode, não. E aí, revogou, nós não temos mais. Nós temos o quê? A lei de proteção da vegetação nativa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor. Nós estamos muito mal das pernas. Muito mal. Muito mal. Então, sem uma política, você não muda a realidade. Beleza. Isso posto, e aí eu falei, né, que esse livro não pôde nem ser lançado e tal, ficou pelos cantos, e aí de repente agora você vê, não teve o lançamento, foi tudo cancelado, mudou a ministra, já teve uns 2 ministros em cima dela, depois dela, e aí de repente você vê numa sala de lá de espera, lá no IBAMA, no sério, um exemplar desse aí. Porque, de repente entrou alguém completamente desavisado, olhou uma caixa, um monte de livro, ele não sabia nada do que era, nem da polêmica que tinha sido causada, bota lá, distribui, bota lá em cima da mesa, assim, uma comicidade. Uma coisa assim, cara, seria pra rir, cara, mas, pô, não dá. Não dá pra rir. Então, isso aqui é pra dizer assim, ó, não adianta eu proibir tudo. Não adianta. Eu tenho que ter o conhecimento e eu tenho que ter o gradiente, eu tenho que ter uma política pensando nos instrumentos. Vamos para a floresta. Agora sim, agora a gente vai conversar naquilo que interessa. Desculpe aí essa introdução. Durante muito tempo, olha só, justamente no novo Código Florestal Brasileiro, que é de 65, 4771, se não me engano, a lei, que institui o novo Código Florestal Brasileiro, que já foi revogada, né? No artigo 15 dela, falava assim, a exploração, desde o tempo do Império, cara, tinha chibata, chibatada, no tempo do Império, no tempo da colonização ainda, não tinha ainda Império aqui, era só uma colônia. Para quem desperdiçasse pau-brasil. Tinha código, tinha código, tinha lei quanto ao desperdício. Sabe como tinha? E chegava ao nível de chibatada. Então, onde é que eu estava mesmo? Nós fizemos um Código Florestal, um novo Código Florestal Brasileiro. Assim, e o artigo 15 dizia, e não é novidade nenhuma, por isso que eu estou falando, desculpa, desde o tempo da colonização e do Império, que falava das drogas do sertão, que o Arimatea cita na tese dele,
Cita até a viagem do Francisco Orellana, né, com o Gaspar de Carvajal lá anotando, um frade beneditino, eu acho, que ficou anotando o primeiro cara que foi 1530 e pouco, saiu de Quito, no Peru, e desceu, seguiu o Amazonas até sair na Foz, né? E ele vale a pena o relato, ver como é que o Gaspar de Carvajal era cascateiro. Ele fala um monte de coisa super interessante, mas é cascateiro. Cascateiro, cascateiro. Você vê que, né, isso aí não rola. E ele escrevia mal também, né? E também tem uma fase, olha só como é que são as coisas. Tem quem fala assim, pô, quando o Francisco José falou que quando se jogasse uma flecha pro alto, ia cair na cabeça de um índio. Mentira! É claro que ele descreve isso o tempo todo. O tempo todo ele estava embaixo de flecha, no tempo todo. Não. Frequentemente eles ficavam embaixo de flechas. Eles viram gente. Isso ele fala, não é? Ele fala de léguas de aldeia. E depois começava outro, acabava um, começava outro, assim, cara. Imagina quanta gente tinha aí. Cada um tem o seu chute. Tem um monte de chute. Tem gente que gosta de chutar pra mais, tem gente que gosta, não importa. Gosto que ele fala disso. Ele fala também das Amazônias, ele fala umas cascatas que. Mas, não importa. Mas isso aí de que jogava uma flecha, caía na cabeça, embora fosse verossímil, seja verossímil, não tem isso, não tem não tem esse parágrafo, essa coisa no livro dele. Eu li inteiro. Não tem, ele não falou isso. Então, às vezes escuta aqui, escuta lá e tal, aí a gente vai montando assim, né? Bom, voltando lá. No artigo 15 do Código Florestal, do novo Código Florestal brasileiro, diz assim: a exploração das florestas da Amazônia só poderão ocorrer mediante, não é ipsilitris não, mais ou menos isso, mediante critérios técnicos científicos. Qual a preocupação? Artigo 15 do Código Florestal Brasileiro, de 1965. Dando prazo de 1 ano, que é o parágrafo primeiro, o parágrafo único, dava um prazo de 1 ano para o órgão responsável definir quais critérios técnicos científicos seriam esses. E quem definiu? 25, dava um prazo de 1 ano. 25 anos depois, por um grupo de pesquisadores e gente do IBAMA também, já era IBAMA já, de grupo, capitaneados por Niriguchi, o Papa do Manejo do INPA, com Natalino, o Papa do Manejo, Natalino, Paulo Contente, os Papas do Manejo do Pará, Valdinei Queiroz, o Papa de Estatística da Amazônia, Estatística Florestal, pô, um monte de gente boa, inclusive de outros estados, do Paraná, né, e do Brasília, né, e gente nova também, né, gente nova também discutindo ali. Para regulamentar a primeira proposta de regulamentação do artigo 15 do Código Florestal. 20, e por vergonha, eu tenho vergonha mesmo, porque foi financiado pela GTZ, Agência de Cooperação Técnica da Alemanha. Putz, grilo, que vergonha. Com dinheiro dos caras. Meu Deus do céu. Bom, aí saiu lá. Aí depois saiu, para regulamentar isso, foi o decreto 1282, depois ele foi logo alterado, 4 anos depois mais ou menos, pelo 2788, e depois ele foi alterado novamente para um outro decreto mais recente. Mas o 2788 é o que marca mesmo a história, que bota um cunho na história, capitaneado por José de Arimateia Silva, que coloca o sistema silvicultural brasileiro para a Amazônia. E aí baseado no censo florestal, tá certo? E puxa, foi uma revolução. É claro que o Arimateia não inventou nada. Ele só montou uma equipe que juntou tudo, desde Hermínio Pascoal, como eu estava falando, tudo que já se tinha, de inventário de Valdinei, Niriguchi, do conhecimento Paulo Conde, juntou
num pacote, já criando já 4 modelos de manejo simplificado, manejo empresarial, manejo comunitário e manejo que chamava de terra baixa para não pegar mal, porque era manejo de várzea, por causa da virola. Lembra que eu falei que 90%, antes do Hermínio Pascoal, 90% da exploração da Amazônia se dava na várzea? Opa! Como é que é? Como é que é mesmo? É, cara. Você estava falando ali da várzea? Pois é. 90% da madeira exportada, mesmo bem depois de 65, 90% era da várzea. Todo mundo sabia. E aí finge que não vê, né? Finge que não vê. E aí, não, na terra firme é impossível. Então, a gente tem que ver como a vida como ela é, como as coisas acontecem, o que é factível, o que não é, o que não dá. Por exemplo, é proibido o uso de mercúrio na exploração de garimpo aluvial no Brasil. E aí? Quem tá lá junto do garimpeiro? Quem? O cara que vende mercúrio e o cara que compra ouro. Sabe como? Continua. Tem tecnologia para recuperar esse mercúrio, para não deixar ele poluir? Tem. Tem, inclusive aplicada na África. Quem é o capitão desse negócio? É um brasileiro. Que não pode, foi proibido de vir aqui ensinar como fazer para recuperar o vapor, recuperar o mercúrio e utilizar de forma adequada. Foi proibido. Ele me disse que ele foi ameaçado de ser preso. E aí, pô, recolheu. Pô, tá bom. Então, continuou lá com o trabalho na África. Cara, coisa assim, cara, que não pode, cara. Bom, eu teria uma escritório para conversar sobre esse negócio do ouro alemão, mas deixa isso pra lá. Só que eu tô dizendo assim, cara, a quantidade de muvuca que o engenheiro florestal tá metido. Voltando à nossa questão florestal. Mesmo depois da proposta, mesmo depois não, essa proposta capitaneada pelo Niriguchi, com contribuição de um monte de cabeçudo ali que estava reunido, teve muita resistência. E agora presta atenção que isso tem a ver com um dos argumentos que você colocou aí. Nós não temos o conhecimento. Nós não temos o conhecimento para fazer manejo de floresta. Nós somos contra o manejo de floresta. Isso aí, muita gente que hoje é até a favor do manejo de bate-pac, do manejo de pacto reduzido, era completamente contrário. Fez o que pôde para impedir. Sempre, toda vez que juntava uma galera, aí democraticamente, vamos chamar todo mundo. Aí essa rapaziada entrar batendo firme e não se conseguir emplacar. Aquilo que aconteceu lá de novo foi a Instrução Normativa 080 de 91, se não me falha a memória. 080 de 91 para regulamentar. Aquilo foi uma luta. Mas o que aconteceu? Qual foi o nosso argumento? Nossa, aí, eu tô pegando carona, porque eu ali era um peãozinho mesmo. Peão ainda sou. Mas eu ali era um peãozinho mesmo, era só aqueles, cara, galalau lá. Qual que foi o argumento? A gente não vai nunca saber tudo. Nem como. Se fosse depender disso, a gente ia acontecer com a Amazônia a mesma coisa que aconteceu na Mata Atlântica. A mesma coisa. Não adianta chorar, não adianta botar lei. No instrumento legal é só um papel que alguém escreve e publica no Diário Oficial. Como? O que se argumentou? A gente não vai nunca conhecer tudo, ou vai demorar muito, embora até hoje tenha muita gente tentando modelagem, Phil Fernicide, por exemplo, é um. Tem outros, né? Tem outras pessoas, né? Pelo menos ele não sei se ele trabalha com modelagem mais não, mas ele trata com modelagem, pelo menos no curso de pós-graduação do IMPA lá. Modelagem. Mas imagina. Isso aí dá para abrir um livro. Aí eu tenho que começar a afunilar, senão a gente realmente não chega à conclusão.
A gente não, eu acho que a gente nunca vai conhecer tudo. Nunca. Só se Deus chegar aqui e botar a cabeça dele na nossa, toma, agora você vai poder conhecer, porque é só quem anda no mato para saber. A gente costuma dizer que tem gente que fala da Amazônia, que fala da natureza, que fala da região. Ainda quando fala Amazônia, que eu tava falando que fala da Amazônia. A gente conversa assim entre a gente. Cara, se juntar todas as folhas que esse cabra pisou na região, todas as folhas que esse cara pisou na região, não enche um paneiro. Não enche um paneiro. E é verdade. E somando aquilo que muitas vezes o cara vai no mesmo lugar, no mesmo município, no mesmo seringal, e vai e volta no mesmo caminho. Se juntar tudo, não enche um paneiro. Tem muita gente que fala, que dá opinião, que não sabe como é que o bicho pega, como é que as coisas rolam, como é que as coisas. Não só o que rola em economia, em história, não é isso não. Como rola na floresta. Como rola na floresta, como é que as coisas acontecem na floresta. Você, como? Ah, mas quem que ficou tanto tempo para ver que o apuí sobe como um cipózinho, aí depois ele enrola na árvore, aí depois ele engrossa, depois ele estrangula a árvore, depois a árvore apodrece, aí depois ele assume a forma da árvore e vira aquele monstro de árvore do tamanho de uma sumalma. Quem que viu aquilo crescer daquele jeito? Ninguém, porque é mais tempo do que um ser vivente é capaz de acompanhar. Então como é que você sabe? Por quê? Porque quem anda no mato vê o apuí em diferentes tamanhos, em diferentes situações, repetidamente. Claro que para lá, para cá, dá certo, não dá, dá errado, é assim. É assim, é assim. É só andando, é só gastando sola de bota, começa a poder conversar sobre o assunto, eu acho. Tá certo? Quer dizer, eu não acho que só sobre assim, não. Lendo também. Mas depende do que está lendo. Tem coisa que o que está lendo já está viciado, já do começo. Então, por quê? Porque está alheio à conjuntura política, histórica, econômica. E essa é uma da proibição. Já que a gente está vendo isso, já que a gente já, eu acho que a gente já está vendo, então, só o manejo protege a floresta, e quem duvida disso? Bom, quem duvida tem que andar no norte. Tem que andar na Amazônia. Quem duvida tem que andar no norte. Tem que andar. Pega uma estrada que uniu, risca um projeto de assentamento do Instituto Nacional de Corte Raso da Amazônia, chamado INCRA, Instituto Nacional do Corte Raso da Amazônia. É uma festa. Um novo projeto de colonização do INCRA é uma festa. Os madeireiros, dito madeireiro, eu chamo de sacador do pau no mato, divide os ramais, você fica esse, você fica esse. Chega lá, o cara que também não fez nada para ganhar aquela floresta, a não ser um pedinte, ganhou uma floresta e ele vende a preço de banana e ele pega um monte de dinheiro ao mesmo tempo. Para ele, um dinheiraço. Né? E o cara explora toda a área dele, daí ele é pronto. Agora você tem que esperar 30 anos se quiser explorar de novo. Olha só, 80% de reserva legal. Olha só como é que é a realidade. Como as coisas acontecem. E aí, esse tipo de exploração, esse tipo de sacação no pau no mato, que eu estou falando, sacação de pau no mato, é que é colocado pela mídia, além de queimada, como resultado da exploração madeireira, abaixo a exploração de madeira. Tinha um outdoor famoso, numa avenida lá em Manaus, um outdoor, ficou lá muito tempo. Proteja as espécies da Amazônia. Não use madeira, use esquadria de alumínio. Imagina isso, cara. Imagina quanto de carvão, quanto de combustível fóssil ou carvão vegetal tem que ser queimado para fazer 1 quilo de alumínio. E quando você usa a esquadria de madeira, você está fixando o carvão. O carbono está fixado lá, na esquadria de madeira. Tu quer diminuir o efeito estufa, que é uma outra conversa, não é? Que é uma outra conversa também, mas não vou entrar nessa. Quer diminuir o efeito estufa, quer fixar carbono? Então, compre tudo de madeira. Deixa o carbono fixado.
tá certo? Então, quando a gente conseguiu, eu tô falando a gente, que você também vai poder falar, nós, engenheiros florestais, a gente que tem conhecimento, e você também tem, a gente só está tendo uma discussão técnica aqui, entra num acordo sobre um determinado projeto, uma determinada ação, a gente tem argumento. E aí, a história prova, como eu estava falando, quando você pega o que foi projeto de colonização, agora é chácara de quem mora no centro urbano mais próximo, virou tudo, o cara já vendeu. Ele vende a madeira, depois ele vende a posse dele também. Aí não pode vender porque ele não é proprietário, é título de gaveta, que nego chama, né? Contrato de gaveta, né? Aí, mas o cara vai somando tudo, mas é uma confusão também, porque a base cartográfica, essa 12651, começou lá, na época do Arimateia também, cara, chamava Ato Declaratório Ambiental, no início das primeiras tentativas de informatizar, né, de georreferenciar as propriedades, as reservas legais e tal, para ter comando e controle, como tá aí a 12651 aí, cara, o que a história mostra é o que não tem valor, roda, acaba, é substituído pelo que tem valor. E o que tem valor? E o que o Brasil é muito fera? Commodity agrícola e pecuária. Então, é só uma questão de tempo. Quando o Código Florestal incomodou mesmo, vamos renovar, renovou para aliviar a vida de quem já tinha extrapolado a reserva legal. Simples assim. É o que eu interpreto daquela ação. Uma hipocrisia completa. Eu participei de uma audiência pública capitaneada por Aldo Rebelo. Aldo Rebelo? Não. Acho que era Aldo Rebelo. Agora estou na dúvida. Acho que era. Não. Aquele cara. Bom, Aldo Rebelo, acho sim. E pode-se dizer que teve consulta pública em toda a Amazônia, em todo o Brasil, sobre a nova lei para revogar o 4771. Quem estava preocupado com aquilo era a bancada ruralista. Bom, e aí? Quando você vai ver floresta perto de centro urbano, onde tem manejo? Simples assim. Onde tem manejo. Onde tem manejo. Para você ter uma ideia, quando tem... mas e as unidades de conservação? São explorados. Ninguém rouba madeira de lá direto. Tanto que, no formulário utilizado pelo Serviço Florestal Brasileiro, tem lá uma parte de observação sobre vestígios, né, sinais de exploração anterior. Alguém já foi lá pegar a madeira de catação. Alguém já foi lá. Então, é assim. É assim. Agora, se você ganhasse um caboclo, o Arimateia, na tese dele, ele falou que o caboclo ganhava pelas contas que ele fez, e a tese dele é facinha de ler. Não são nem, acho que não são nem 5 quilos de papel. O resumo dela tem 8 páginas. Aí daí ele falou, o cara, ele fez a conta na época, e o cara ganhava, cortando seringa, ele ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo por mês, em média, mais ou menos, assim, um pelo outro, dava mais ou menos um salário mínimo por mês. Sabe quanto pode ser vendido um papagaio? Digamos que você suba no ninho, agora você sobe com bicicleta, você pega aquele mais fraquinho, cara, serva ele, alimenta ele com ração. Você sabe quem desenvolveu a ração para tartaruga da Amazônia, que não é uma tartaruga, é um cágado? Quem desenvolveu foi Glória Regina de Souza Moreira, uma zootecnista formada na rural. Porque zootecnista sabe fazer ração. Sabe como? Não é opinião. Sabe como? Dá carne, não, dá alface. Ele gosta de fruta, dá farinha, dá chibé. Não. Tem que fazer experiência, tem que fazer experimento, e tem que fazer conta, tem que pesar. É coisa de técnico, né? Então, uma zootecnista da rural desenvolveu a ração para o cágado da Amazônia, que o pessoal chama de tartaruga da Amazônia, para criação em cativeiro. Em cativeiro pode. Em cativeiro pode. Aí daí, voltando lá à nossa floresta. O que a história mostra é onde tem manejo, tem floresta. Onde não tem, ela vai sendo carcomida
pelas beiradas e invadida. Por quê? Porque como que você vai. Quantos fiscais você acha que seria possível? E seria possível, não seria necessário? E quantos eu vou chegar lá, eu estou de olho aqui no teu texto, o texto aqui está bem aqui do meu lado. Quanto de dinheiro? E quanto para fiscalizar uma área que cabe à Europa Ocidental toda dentro? Imagina, você agora vai fiscalizar, só que com uma infraestrutura viária precária, uma infraestrutura hidroviária também precária, porque uma coisa são os grandes rios, outras coisas, igarapé, bom. Aí daí, então, você tem uma infraestrutura de transporte, infraestrutura de comunicação precária. Então, como você fiscalizaria a Europa inteira? Quantas pessoas você ia precisar para fiscalizar? É por aí que resolve a questão? Não é. O que se fez? Agora você, nós, engenheiros florestais, podemos falar. A gente resolveu de outra forma. A gente, ao invés da gente querer entender tudo, a gente vai explorar devagarzinho. A gente vai explorar com cuidado. A gente vai explorar com todo cuidado. Tá como? E a gente vai monitorar para saber se está dando certo ou não. E aí, a gente já previa isso. Agora estou botando a gente nós todos, né? A gente já previa isso por resultado de inventário contínuo, já previa isso, que a floresta ia voltar, ela volta. E a gente não precisa prever nada não, é aquela mesma coisa da história do Apuí. Você pega estrada que está abandonada há pouco tempo, uma colocação que foi abandonada há pouco tempo, uma que já está abandonada há mais tempo, ou que está mais tempo ainda, ou que está mais tempo. Daqui a pouco tu não tem mais como diferenciar, só o mateiro experiente, pelas espécies que estão ali. Pode dizer, isso aqui é uma capoeira, isso aqui é uma floresta reconstituída. Em alto estádio, já com árvore grossa, mas essas árvores aí, elas já não são as características da climática, não tá, sabe como? Então, precisa de ter conhecimento. E a gente sabe também. Aí tem duas coisas, né? A primeira, os estágios sucessionais, né? Os mosaicos de estágios sucessionais da floresta. E a outra coisa também é aquela teoria lá, inspirada lá no Orellana, que não tem floresta nativa. Que nativa? Se tinha tanto índio assim, aí agora os ambientalistas se atrapalham. Se tinha tanto índio como vocês estão falando, então não tem mais floresta natural como ela era. Já está tudo mexido. É ou não é? Engraçado isso, né? Mas então, não importa. Isso é a questão. Não importa. Não importa a floresta que você tem. Importa o que você faz com o que você faz com ela. Tá certo? E você tem que fazer o quê? Produzir dinheiro. Para quê? Para ela ficar em pé. Quando você produzir dinheiro com todas as florestas, qualquer estágio sucessional que seja, qualquer que seja, se você produzir dinheiro, você vai ficar feliz. Você não vai precisar ficar lidando com queimada, com desmatamento, com vossoró, com erosão, com adubo, com veneno. Você não vai ter nada disso. Você só vai manejar a floresta. Imagine você manejar a floresta e manejar a fauna, os grupos de fauna que você ainda... eu esqueci de falar. Um papagaio de $2.000. Aquele mais chuezinho que fala, $2.000. $2.000, cara. O cara, para um caboclo lá, um colonizado ali, que arrumar, quanto que ele tem que trabalhar, cara? Quanto que ele tem que trabalhar para arrumar? E o cara arruma $2.000, podendo ser instruído a pegar, a armazenar, a comprar ração. Olha a economia. A economia de produção de ração para psitacídeo, de cativeiro. Imagina a economia de chumbo, de curtume de couro de onça, de jacaré, de gato maracajá, seja lá do que for, população manejada. Se quem está fazendo certo ganha dinheiro, por que vai fazer errado? Quem que vai ser maluco de tocar fogo na floresta? E agora, concluindo, eu só tenho a dizer uma questão acerca da várzea, a APP. Primeiro, ela veio de uma ignorância.
Ela vê, e ela é ignorante em si. Ela é distribuição discreta, ela é ignorante em si, dá pra ver. Ela é ignorante em si, mas tudo bem, pode arrebentar lá e transformar, até 10 metros, 30 metros para cada lado. Por que 30? Por que não 28? Por que não 29? Cadê o modelo? Cadê o estudo? Quanto que se engana? E quem chutou isso? Quem chutou? Isso vem lá do Código Florestal. Do Código Florestal, não da 12.651, não. A 12.651 copia um monte de coisa, faz um copy-cola ali de um monte de coisa. Inclusive nos critérios de uso sustentável, faz um copy-cola, você pode ver lá. É copy-cola. Bom, mas aí daí tem lá 25 pode, 20, isso, a gente sabe que dependendo da floresta, do tipo de floresta e dependendo da espécie, se você pensar como floresta, como mata ciliar, como corredor ecológico é uma coisa. Se você for pensar em proteção do leito do rio para evitar assoreamento é outra coisa, e ambientes completamente diversos, como a gente falou lá na frente. Então, cada caso é um caso e não pode generalizar. E a APP generalizou o Brasil inteiro. Uma coisa é na agricultura, quando o cara vai desmatar tudo para plantar mais para colher. Ele vai querer perder 20% da terra dele? Se ele for ignorante, não. Ele vai fazer igual o plantador de alho de antigamente. A maior cabeça ele botava para vender, a média ele vendia para a indústria, a pequenininha que ele plantava, ele ia fazendo um pioramento genético na plantio. Como que foi também a exploração do berbigão, que gerou inclusive a primeira reserva extrativista marinha do país, que era, lá em Santa Catarina. Um biólogo aposentado começou a trabalhar com os caras que estavam sendo presos o tempo todo, mas ficava prato chique, caro. Então, quanto mais raro ficava, mais caro era, e mais o pessoal sem alternativa econômica vai catar o berbigão, vai preso. Ele conversou com gente na prisão, foi lá visitar. Peraí, cara. Ele começou a estudar o berbigão. Claro, estudar um berbigão não é estudar uma espécie. É igual quem trabalha com microbiologia, produz um trabalho atrás do outro. E aí ele estudou o berbigão, fez um super. Ele mudou a realidade de uma comunidade de várias. Ele mudou a realidade do país no que diz respeito. No final, ninguém estava repovoando áreas que no berbigão não existia mais. Como? Explorando. Explorando o berbigão. Sabe como? Ele aumentou a malha para que a fêmea já tivesse feito no mínimo 2 desovas antes de ser capturado. Aumentou o tamanho do berbigão capturado. Ganhando mais dinheiro, porque quanto maior, maior o preço. Não, é igual madeira. É maior o preço. Não é proporcional, não. É maior o preço. Né? É proporcional, mas é uma tangente maior. Né? E mudou. Mudou. E é isso. Exploração, cara, exploração. E aí, tá, mas e aí a APP? Primeiro eu questiono qual é a base. Quem foi o cabeçudo que falou? O cabeçudo que falou, e eu compreendo muito bem, ainda mais no nível de conhecimento que teve lá em 1965, que se o cara desmatar tudo, perde o rio, perde a água para ele. A agricultura precisa de água. Então, pô, tem que preservar. Mesmo que ele não queira, ele não pode desmatar, mas tem que ter uma política para impedir, porque se ele for ignorante, ele vai desmatar mesmo, como a gente vê direto. Pasto. Desmata tudo e pasto. Aí depois o cara, pô, aqui num galho a pé que eu tomava banho, agora não dá mais. Calma. Então, é verdade que tem que preservar. Mas aí, agora eu quero, o que a gente falou sobre a conservação de corredor ecológico, através da mata ciliar, não é? Que é fundamental. Água e floresta, imagina. E aí, esse tamanho aí, de acordo com o ambiente, né? Aí todos aqueles que você falou lá, solo, composição florística, é verdade. O que pode ser muito longe pra gente,
pode ser muito perto para uma determinada espécie em função do polinizador dela, do dispersor dela. Ela está bem ali do lado. Para você andar daqui para lá é que você vai ralar, mas o polinizador, o dispersor, ele vai voando. Para ele tá pertinho. Então ela tá pertinho, ela tá namorando aquela lá, ó. Pô, tá pertinho mesmo. Dá para cruzar com ela lá, ó. Mesmo ali, ó, tá do lado. Calma. Então é uma questão complexa que a gente não tem como transformar em discreta, mas acontece que ela foi inspirada na agricultura para não ter erosão, cara, para manter o curso d'água, para manter a água para a agricultura. Em área sob manejo, isso não faz o menor sentido. Além do que, quando você sabe que a viabilidade econômica a gente já garantiu. Já garantiu. Quem faz manejo florestal? Quem faz manejo florestal mesmo. Não é sacador de pau no mato, não. Porque sacador de pau no mato saca aqui, depois ele saca lá, depois saca lá, depois saca lá. Eu conheci madeireiro, sacador de pau no mato. Encontrei, o cara tava saindo de Rondônia e indo para manejador. Empresário do manejo florestal. Tava indo para o Amapá. Cara, agora não sei. O Amapá ou o Parrorema? Agora não sei. Amapá. Agora não sei. E ele falou assim: não. Rondônia não dá mais não. Rondônia não tem mais madeira não. Ué, mas peraí, você não era manejador? Você não manejava a floresta? Como assim? Que não acaba? Se você maneja a floresta tem que estar lá, né? Então, para quem maneja a floresta, manejo florestal dá dinheiro. Dá dinheiro e dá dinheiro seguro. Tanto é que se o cara cuidar, né? Ele vai crescer. A tendência é essa, é crescer. A tendência é crescer. A demanda por madeira tropical. E aí, como a diversidade é muito grande, não tem como competir. Não, tem que. Você pode até plantar mogno, plantar seringueira, plantar o que você quiser lá fora. A gente tem quantas? Quantas espécies? A estimativa mais recente é de 10 mil. 10 mil espécies lenhosas. Como? Na região. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer produzir dinheiro. E aí, quando você perde 20, 30 e até mais por cento da área, em função de um argumento pífio, no meu entender, e no entender de outros também, você transforma ela menos competitiva ainda. Você acaba penalizando a floresta. Sabe como? É muito fácil criar regra para impedir mais na intenção de proteger a floresta, criar mais regra, mais lei, mais imposto, mais proibição, mais eles estão conseguindo. Eles estão conseguindo, sem querer, eles estão conseguindo perder floresta o tempo inteiro. Enquanto a gente não criar juízo. Quando eu derrubo, eu não desmato a margem do rio. Quando eu estou manejando, eu não desmato nada além do pátio. Eu desmato, e a sede, claro. E a serraria, claro. Eu não desmato nada. Eu abato árvores selecionadas individualmente. Isso é até muito mais legal. Olha só o cara falando. Aí eu queria ver ambientalista brigando comigo. Mas a gente até derruba muito melhor do que a natureza faz. Quando uma árvore cai, uma árvore grande inclusive, e na margem do rio está sempre em movimento, né, de repente, né? Aí quando cai, derruba um monte junto. Tá, mas aquilo faz parte. Beleza. Então tá certo. O ambientalista está certo. A gente também está certo. A gente sabe disso. Né, da sucessão secundária, né, que aí por aí vai, um monte de espécies depende disso, né, se não tivesse essas clarezas não ia existir, e tanto vegetal como animais em cima dos vegetais, mas o que a gente faz o que se faz na engenharia florestal mesmo, de verdade, não aqui em geral não é praticada, corte cipó no mínimo um ano antes. Sabe como? É exploração na seca, né, com solo com déficit hídrico, corte direcionado, tá sabendo? E um arraste super planejado. Olha só, se quem não conhece,
manejo, como ele tem que ser feito. Se entrar numa área que foi explorada, se não der de cara com um toco de pau, não vai saber que ela foi explorada. Se ele entrar 1 ano, 2 anos depois, não vai saber que ela foi explorada. Ele vai olhar assim, não vai saber. E aí você vai fazer, olha só, quando você perde 20 a 30% da área, você não quer desmatar 20 a 30%, você não quer desmatar a mata ciliar, não quer desmatar a PP, a área de... Não, não. Ali é área sob manejo. O que você quer é viabilizar economicamente a atividade. Por quê? Porque senão, meu amigo, aí não adianta filosofia, não adianta mais, puxa vida, o que, que a gente está perdendo de biodiversidade, o que, que a gente pode descobrir de remédio, de químico, né, farmacêutico, sei lá, de couro, sei lá, de veneno, imagina, de veneno, cara, de veneno, só a quantidade de caba, quantidade de caba que tem no mato, imagina. Quando teve a recuperação, resgate de animais lá de Balbina, ninguém resgatou elapide, que não tinha classificação. Ninguém nunca nem sabia que bicho era. Que veneno que tinha. Imagina isso, cara. E é direto isso. Pelo menos até a época que eu frequentei, não tinha uma expedição de entomólogo num lugar mais afastado que não trazia coisa que ninguém. Que bicho é esse aí? Sabe como? Olha só. Mas aí, cara, perde. Por que que perde? Por causa do agronegócio, por causa do... Como é que é? Da balança comercial. Os caras estão errados? Não estão não, cara. Não estão não. Eles estão sustentando o país, cara. O agronegócio está sustentando o país. E aí, olha só. Aí os ambientalistas acabam contribuindo. Eu já falei umas 4 ou 5, não sei se você está anotando, umas 4 ou 5 contradições do movimento ambientalista. Como? Que não é assim, cara. Não pode ser. Tem a técnica, a gente nunca vai saber de tudo e a gente ainda sabe muito pouco, mas a gente já sabe como fazer devagarzinho. E eu não estou falando de tudo, eu estou falando em áreas sob manejo, veja bem. Eu não estou falando de unidade de conservação de proteção integral, que tem um monte. Um monte. Pega o mapa da região para você ver. Tem muito mais do que eu acho justificável. Estupidamente mais do que eu acho justificável. A Amapá fica com o cabelo arrepiado. Roraima fica de cabelo arrepiado. Pô, pelo amor de Deus, cara, onde é que eu vou trocar a economia aqui? Sabe como? Então, muito mais do que seria necessário, né? E aí, mas fique sabendo, em área sob manejo, vai ficar melhor ou parecida do que a área que foi tradicionalmente explorada por índio. Vou te contar uma, só para encerrar a nossa conversa. Quando a área do Zaimiri-Atroari foi invadida e alagada pela mineração de casterita e pelo lago de Balbina, eles receberam dinheiro. Pá, toma dinheiro aí, toma dinheiro, toma dinheiro. Aí, o que vão fazer com esse dinheiro? O que eles fizeram? Criar gado. Ah, sabe criar gado? Não, mas não é isso. Pequeno, não adianta. Não adianta, não é viável, não é viável. O agronegócio não é viável. É quase um crime sugerir colonização, pegar um caboclo pequeno com pouca infra, com pouca cultura, mesmo que seja um cara, mesmo que seja você lá isolado, lá numa terra pequena, inviável. Ah, não, mas eu vou usar todo o meu conhecimento para produzir agricultura orgânica, vou vender na pracinha. Ah, tá beleza. Tem muita gente que faz isso, tem mesmo. Em Brasília tem até a reunião, no encontro da agricultura orgânica, do mercado de agricultura orgânica. Em todo lugar agora você acha agricultura orgânica. Mas aquilo é viável para todo mundo? Mas nem pensar. Não é viável nem para o pobre poder comprar aquilo, porque aquilo é mais caro, 20, 30% mais caro. Outra coisa que peraí, então essa conta não está batendo. Mas, de qualquer forma, eu estou falando de área sob manejo para produção, cara. E é só quem entra em área, só quem anda em área. Ah, mas e a fauna e tal? Ah, só quem anda pra saber. Aí não dá, porque aí como é que a gente vai medir, cara? Inclusive, muita gente, não é todo mundo, mas muita gente que trabalha com fauna, já se te fosse contratado para fazer uma pesquisa do impacto do manejo florestal, na exploração florestal, na fauna e tal, ele já ia, sabe?
já entra já querendo saber o resultado. Quando pensei que eu queria ser pesquisador, cientista do INPA, não é? Eu conversei com um amigo, virou amigo depois, né? Justo o que eu falei com ele há pouco, o herpetólogo lá, Jorge Ribeiro. E ele falou, ó, se você quer ser pesquisador, a primeira coisa que você tem que aprender e absorver é não torcer pelo dado. E olha, isso é difícil. Fazer uma pesquisa sem torcer pelo dado é difícil. Na forma de coletar, na forma de processar, na forma de apresentar, é difícil. Se você já tem uma opinião, veja as pesquisas. As pesquisas que você tem visto aí. Veja as pesquisas quando você vê na rua, que não tem nada a ver. E você vê as pesquisas aí. Nó. Torcendo pelo dado, né? Cara, desculpe aí, acho que eu. Mas essa questão é complexa, não podia ser resumida. Eu acabei no frigir dos ovos, chegando lá só no final mesmo. A gente não precisa saber tudo, e a história, a diversidade, justa a diversidade que você falou, a diversidade, a história, a política, não é? E a conjuntura. E o ambiente. E o solo. Tá beleza, cara? Um grande abraço, cara. Tudo de bom. Obrigado pela questão.